Olá, meu nome é Elisa Helena Gruman, eu sou da cidade de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, da Casa Espírita Fraternidade Espírita Esperança. E vim refletir com vocês a respeito do tema difícil, mas necessário: egoísmo. Antes, vamos fazer uma prece para que sintonizemos com os nossos mentores, com a espiritualidade superior, com o nosso irmão Jesus, que já está conosco nesse momento, e unidos em intenções, em pensamentos, em sentimentos, agradecemos ao Pai, ao nosso Criador, pela oportunidade da existência e principalmente nesse momento tão crucial que a humanidade percorre. Que possamos, Pai, fazermos jus à oportunidade da encarnação e fazermos aquilo que nos propomos quando reencarnamos. Que cada dia saibamos aproveitar as oportunidades, que o nosso olhar seja um olhar piedoso, seja um olhar amoroso, que as nossas atitudes acompanhem o que as nossas palavras dizem sempre e que a nossa doutrina continue sendo bússola, orientadora dos nossos passos, das nossas ações, mas que transforme os nossos sentimentos, que nos ajude a desenvolvermos as virtudes ainda latentes em nós. Obrigada, Pai, pela oportunidade do novo dia que chega à nossa frente e pela oportunidade de cada noite em que nos recolhemos, descansamos o corpo e livres podemos nos reencontrarmos, visitarmos os nossos amados que estão no mundo espiritual, renovarmos os nossos compromissos, lembrarmos do motivo pelo qual estamos aqui e ao despertarmos, que isso esteja cada vez mais presente em nossas vidas, que sejamos corajosos e sejamos principalmente amorosos com o próximo e conosco mesmo. Obrigada, Pai, que esse momento de reflexão seja útil a todos nós. Olá, amigos. É com muita alegria, com muita satisfação que eu trago para refletir com vocês hoje um assunto que eu considero extremamente importante e vocês vão compreender ao longo da minha fala o porquê disso. Nós vamos tentar encontrar em nós um pouquinho daquilo que é o assunto, o tema da noite. Então, com essa intenção, nós começamos refletindo em cima de uma questão do Livro dos Espíritos, lá dentro da parte 3ª, que fala das leis morais, no capítulo 12, quando Allan Kardec fala sobre a perfeição moral, ele pergunta aos espíritos: dentre os vícios
qual o que pode ser considerado radical? A resposta dos espíritos é categórica. Eles dizem assim, repetem, inclusive, porque dentro das respostas eles falam, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. É interessante porque eles fazem questão, eles não simplesmente responderam, eles fazem questão de frisar o quanto eles repetem isso, o quanto eles enfatizam esse assunto. É o egoísmo. E continuam. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então a gente fica pensando, todos os vícios. Lógico que aqui nós precisamos ampliar a nossa concepção de vícios, colocando o vício como o oposto à virtude. Temos vícios e temos virtudes. Então tudo que não é uma virtude, tudo que não constrói, que não eleva, que não produz o bem, é um vício, que é o seu oposto. Aquilo que combate o bem, aquilo que não eleva, aquilo que não condiz com as leis divinas, é o vício. E o mais radical é o egoísmo. E no fundo de todos os outros há o egoísmo. Aí eles continuam assim, dizendo que por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-lo enquanto não atacardes o mal pela raiz. Ou seja, destruir a causa. E lá no finalzinho da resposta, eles colocam uma frase que denota a importância dessa nossa reflexão, da reflexão desse dia. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, se nós pensamos que na nossa luta diária pela construção das virtudes em nós, das qualidades em nós, eu quero ser bom, eu quero ser mais humano, ser mais generoso, eu quero ser caridoso, eu quero construir em mim diferentes qualidades, diferentes virtudes. Mas se eu não combater o egoísmo, ele vai neutralizar todas essas qualidades. Aí nós podemos pensar o porquê então. E é isso que nós vamos fazer ao longo dessa reflexão. E para compreender um pouquinho mais esse assunto, porque assim é muito importante que a gente perceba o egoísmo em nós mesmos. Porque enquanto ele é algo externo ou ele é algo pequeno, nós podemos conceber o egoísmo apenas como aqueles momentos em que eu não quero dividir algo com o outro. Podemos banalizar os efeitos do egoísmo e a própria existência dele, porque nós não conseguimos enxergá-lo em nós, de tão acostumados que estamos à existência dele na sociedade, no mundo em que vivemos e no nosso mundo interno. Então, para conseguir perceber ele um pouquinho, nós vamos estudar um texto que Pedro de Camargo, Vinícius, pseudônimo Vinícius, escreveu no livro Em Torno do Mestre. O título do texto é Egoísmo. E ele traz assim, dicas muito boas para a gente conseguir compreender um pouco mais do que é esse vício, de como ele faz parte de todas as coisas que não são boas. Ele diz assim, eu vou pegar trechinho por trechinho e vamos falar brevemente sobre eles. Ele diz assim, a usura é a nudez do egoísmo. Aí nós pensamos, por que é a nudez do egoísmo? Porque expõe a ambição. A usura consegue expor, deixar desnuda a nossa ambição, o nosso apego ao dinheiro, ao poder.
como é usurário. A avareza é o esqueleto do egoísmo. Imaginamos assim, então, a avareza, né? Aquele que só quer juntar, que não é nada generoso, é o oposto da generosidade, né? Que junta só para si. É o avaro. É o esqueleto do egoísmo, quer dizer, ele é a estrutura, ele faz parte da estrutura do egoísmo, porque ele é o oposto à caridade, à generosidade. Ele continua. A inveja é o miasma do egoísmo. E nós podemos compreender, então, que a inveja como o que é exalado pelo egoísmo. Ela vem do egoísmo. Aonde há o egoísmo, consequentemente, haverá a inveja. Porque eu não admito que o outro tenha. Eu não admito que o outro faça, que o outro possa, que o outro tenha determinado poder que eu não tenho. E desse egoísmo a inveja exala como miasma. A hipocrisia é a mentira do egoísmo. Imaginamos então assim que o hipócrita, aquele que faz diferente do que fala, ele prega determinada situação, determinado comportamento, através da fala, mas não através dos seus atos. Os atos são opostos, são diferentes da sua fala. E essa é a mentira do egoísmo, porque ele não admite a si. Ele não reconhece a si, ao menos perante os outros. Então ele terá uma fala diferente da sua ação. E se revela através da hipocrisia. A esquivança é o covil do egoísmo. Olha só, é o covil do egoísmo, aonde ele se esconde, onde ele tenta se proteger, o egoísmo. Na esquivança, no desprezo, no desdém, na repugnância. É onde o egoísmo se esconde. A dissimulação é a covardia do egoísmo. Olha só, a dissimulação, o fingimento. Por que a covardia? Porque ele finge para não ser visto, ele não tem coragem de se mostrar, e ele finge, ele dissimula, ele não quer aparecer por ser covarde. O jogo é a fascinação do egoísmo. Então veja só como o egoísta, nós, gostamos de jogar, de disputar. Isso atrai, encanta, fascina, deslumbra. Entrar em disputas, em jogos. O roubo é a violência do egoísmo. Imaginamos o roubo como algo mais amplo do que simplesmente tirar algo material de alguém. A gente pode imaginar essa violência do egoísmo aparecendo como eu não permitir eu roubar o tempo de alguém. Não permitir que ele use o seu tempo da maneira adequada. Que ele use só comigo. Que ele use para mim. Eu posso roubar os sonhos de alguém, e roubando os sonhos, talvez roubar a autoestima, talvez roubar a vitalidade, a vontade de viver. É assim que o egoísmo violenta. A bajulação é o recurso do egoísmo. Vejamos assim como o egoísmo se alimenta através da bajulação. Como é que ele quer ter recursos para ele mesmo? Através da bajulação. Tentando tirar vantagens, elogiando além do normal para que a pessoa dê mais atenção a mim. Eu bajulo.
A iniquidade é a lei do egoísmo. Imaginamos assim lei como algo que é cumprido. E nesse caso do egoísmo é a iniquidade. Então o egoísta nunca age de maneira justa, de maneira igualitária. Ele sempre faz diferença. Ele sempre coloca os próprios interesses acima. Sempre. A discórdia é a expansão do egoísmo. Por que o egoísmo se expande através da discórdia, talvez por envolver os outros? Porque sempre que há discórdia, não há concordância, não há união, há disenção. O ódio é a combustão do egoísmo. Imaginamos então a combustão do egoísmo, o ódio alimentando essa combustão, essa queima que pode se alastrar, inclusive, através do ódio. A vingança é o desagravo do egoísmo. Então o egoísta pensa que ele só repara, que só há desagravo, só há reparação, se ele agir, se vingando. A calúnia é a perfídia do egoísmo. Aquela maldade, aquela deslealdade, através da calúnia, através da mentira, da difamação. A intemperança é a avidez do egoísta, do egoísmo. Imaginamos toda a intensidade, toda a avidez do egoísmo aparece através da intemperança. É sem moderação. Ele não modera seus apetites. Ele não limita os seus atos. É sempre intenso, sempre cobiça, sem moderação. A vaidade é a parvoíce do egoísmo. Vamos imaginar, então, a parvoíce do egoísmo, a falta de inteligência, a falta de capacidade de compreender as suas limitações. Ele pode suprir como? Através da vaidade, necessitando se mostrar e ser reconhecido além do que realmente ele é. Então essa falta de capacidade, essa falta de inteligência do egoísta, ele pode manifestar através da vaidade. O ciúme é o travo do egoísmo. O travo, aquele sabor astringente, aquele amargor, aparece através do ciúme. Quem sente ciúme tem esse amargor na vida. E também é sinal do egoísmo. A luxúria é a disfarçatez do egoísmo. Ele se disfarça, ele não se envergonha da própria lascívia. Ele busca o prazer exacerbado. O fanatismo é o zelo do egoísmo. Imaginamos então, porque o zelo do egoísmo poderíamos pensar numa coisa positiva. Egoísmo zelando pelo quê? Mas ele zela com fanatismo. Ele não zela de maneira lógica, de maneira coerente, de maneira racional, nem em termos de sentimento e de afeto. Ele zela de maneira fanática. Então seus cuidados, as suas afeições extremas acabam sendo de maneira cega, acabam prejudicando. A intolerância é a arbitrariedade do egoísmo. O egoísta
abusa da sua autoridade. Ele é arbitrário. Ele age e decide por capricho. Ele não tem justificativa plausível. Consequentemente, pode agir de maneira intolerante. Não respeita o diferente. Não respeita aquilo que parece oposição, que pode ser oposição a si. Ele é arbitrário. A impiedade é a resistência do egoísmo. Ele resiste à piedade. Ele resiste a perceber o sofrimento do outro. Ele é impiedoso. O assassínio é a loucura do egoísmo. Imaginamos o egoísmo a ponto de perder a razão e chegar ao ponto de exterminar o outro. Quando o outro chega a um ponto que ele me tira a capacidade de controle, pode chegar ao cúmulo do assassínio. O orgulho é a soberania do egoísmo. É interessante pensar como aquele que se sente intocado na sua majestade, na sua superioridade, o egoísta, somado ao orgulho, ele está governando o mundo que criou para si, o mundo falso, o mundo do orgulhoso. Porque o orgulhoso, ele não consegue se perceber como ele é. Porque a humildade diz relação a isso, a ver-se como realmente se é. O orgulhoso se percebe além, se percebe mais, se percebe melhor do que realmente é. E esse orgulho é a soberania do egoísmo. Lá, ele governa. Aí ele termina o texto assim: em suma, o pecado sob todas as formas, todos os aspectos, todas as modalidades, é fruto do egoísmo. Pensamos o pecado como o erro, a escolha equivocada. Isso que tem o sentido da palavra pecado. Então, esse pecado, sob todas as formas, todos os aspectos, todas as modalidades, é fruto do egoísmo. Porque o egoísmo assume no mal todas as formas, todos os aspectos, todas as modalidades. Esse texto de Vinícius corrobora a fala dos espíritos respondendo a questão de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E dentro daquele mesmo texto, dando continuidade a ele, na parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral, a questão 914, Allan Kardec pergunta, então, como o egoísmo, ele está fundado no sentimento do interesse pessoal. Ele parece difícil de ser extirpado do coração humano. Será que algum dia nós conseguiremos? Essa é a pergunta dele, Chegar-se a consegui-lo, a extirpar o egoísmo do coração humano? A isso os espíritos respondem que à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor darão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então fica assim como uma dica que a instrução acerca das coisas espirituais é um passo importante para esse combate ao egoísmo, aquele sentimento de interesse pessoal. E Allan Kardec continua nas questões. Ele pergunta assim, porque a gente percebe, conforme a civilização vai avançando, a sensação que dá é que o egoísmo está longe de diminuir, ao contrário, ele cresce. Parece que essa civilização
o excita e o mantém. Aí ele pergunta então, pode a causa destruir o efeito? O que os espíritos respondem? Vejam que interessante, e isso a gente pode pensar no nosso dia a dia. Quanto maior é o mal, mais hediondo ele se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então, infelizmente, nós precisamos, para enxergar a necessidade de lutar contra alguma coisa, enxergar essa coisa, vê-la. Nós precisávamos enxergar o egoísmo. E estamos enxergando hoje. Sem entrar no mérito das questões do nosso contexto atual, a gente vê no nosso cotidiano as repercussões do egoísmo. Então, isso está vindo à tona, está cada vez mais visível. E qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa, ela será através da educação. E então, os espíritos nos dão, assim, um vislumbre do que nós podemos viver, quem sabe para alimentar um pouco a nossa esperança e nos motivar a essas mudanças. Eles dizem assim, que os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será amparado e não o opressor do fraco. E não serão vistos homens a quem falte o indispensável, que é o que nós vemos hoje, né? Porque todos praticarão a lei de justiça. Ou seja, vejamos assim o que está intrínseco nessa questão. Ou seja, enquanto existem pessoas às quais falte o indispensável, nós não estamos praticando a lei de justiça. Porque lembrando lá dentro das leis morais, que a lei de justiça, quando Allan Kardec enumera e coloca ela como por último nas leis morais, ele dá um nome a ela de lei de justiça, amor e caridade. Ele coloca as três coisas de maneira... Talvez por não existir um termo que a gente consiga designar as três coisas, talvez o ideal fosse isso, né? Poderíamos ter um termo que designasse essa justiça, esse amor e a caridade em uma palavra só, nós não temos. Então ele coloca assim, lei de amor, justiça e caridade. Não há justiça se não houver amor e caridade junto. Então, enquanto há egoísmo, não há justiça. Enquanto há pessoas a quem falte o indispensável, não há justiça. E é o que ele diz aqui no finalzinho, o que eles dizem, os espíritos dizem no finalzinho da questão, que esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar e estão trabalhando para tal. Mas aí Allan Kardec faz a pergunta bem clara. Então, para que não haja dúvida mesmo, é uma pergunta bem curtinha, 917, do Livro dos Espíritos. Qual o meio de destruir o egoísmo? A pergunta é bem clara, né? O que eles respondem? O que os espíritos respondem? Que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Aí nós compreendemos, então, o porquê que o Espiritismo, quando começa a nos mostrar uma vida além da matéria, que a vida real não é a vida da matéria, que nós estamos vivendo na matéria, apenas temporariamente, nos faz aos poucos irmos nos desvencilhando do egoísmo, do materialismo. Então, repetindo, o egoísmo é mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Influência que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Nós pensamos, o que nós pensamos então? Que as nossas leis, a nossa sociedade, a maneira que a educação está estruturada
concorre para que o egoísmo continue enraizado nos nossos corações, nos nossos hábitos, no nosso ser. E o que é a raiz? A raiz é o que nutre. Então, sendo o egoísmo a raiz, ele continua nutrindo as demais coisas que a gente faz. Por isso que as nossas qualidades acabam sendo anuladas por causa do egoísmo. Porque ele pode ser a raiz. Ele é a raiz de todo mal. Mas ele existindo ali, ele acaba influenciando nos outros hábitos que nós temos também. Consequentemente, também as nossas qualidades. Eles continuam respondendo assim: que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E daí o Espiritismo ajuda como? Ajudando a compreender que o nosso estado real, o nosso estado futuro, ele não é material. E eles explicam assim, que quando bem compreendido, o Espiritismo bem compreendido, ou seja, ele ainda não é, mas quando for bem compreendido, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. E a personalidade é aquilo que nós estruturamos a cada reencarnação e ela muda. Eu hoje estou Elisa, mas é só durante essa reencarnação. Eu não sou Elisa, eu sou um espírito imortal. E quanto mais eu sentir isso e viver dessa forma, menos importância eu dou para as coisas transitórias, menos importância eu dou para a personalidade. Mais ampla se torna a minha visão. E é o que eles dizem aqui. Então, quando ele for bem compreendido, ele mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a, porque a personalidade tem a sua importância sim, mas nós temos que dar a ela a sua verdadeira importância, sua legítima proporção, ele necessariamente combaterá o egoísmo. Então o Espiritismo tem um papel importantíssimo na destruição do materialismo, consequentemente, na importância que nós vamos conseguir dar às coisas reais, às coisas que realmente então nós compreendemos a importância do Espiritismo como aquele que vem combater o materialismo e combatendo o materialismo, combatendo o egoísmo de nós, dos seres humanos, dos espíritos. Fénelon nos traz uma mensagem importante dentro desse capítulo 12 também, da perfeição moral, do Livro dos Espíritos. E ele diz que o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros, que muitas vezes o faz egoísta, porque você tem a necessidade de se colocar na defensiva. Nota que os outros pensam em si mesmos e não em mim. Então eu preciso me ocupar comigo mesmo, mais do que com os outros. Então esse choque da sociedade acaba produzindo o próprio egoísmo, só que isso traz sofrimento, isso traz destruição desnecessária. E com o passar do tempo, as relações dos povos, as relações homem a homem, vão ser alimentadas mais pelo princípio da caridade, da fraternidade. Porque eu pensando um pouco no outro também, ele percebe que ele não precisa pensar tanto em si. Ele pode também dar de si ao outro. E isso com o tempo vai se alterando. Irá se alterando. Para a gente pensar um pouquinho, voltando àquele texto de Vinícius, que fala da usura, fala da avareza, da inveja, da hipocrisia, da esquivança, da dissimulação, do roubo, bajulação, a iniquidade, discórdia, ódio, vingança, calúnia, intemperança, vaidade, ciúme,
luxúria, fanatismo, intolerância, impiedade, assassínio, orgulho. Nós pensamos normalmente isso como externos a nós. Mas a importância que eu trago hoje, exatamente é nós conseguirmos olhar um pouquinho para dentro de nós e enxergarmos isso em nós. Eu sei que a gente não tem, por mais que nós também tenhamos dificuldades em falar das nossas virtudes, porque quando nos pedem, destaque algum ponto positivo seu, a gente, assim, segura um pouquinho para não falar, muitas vezes por orgulho. Nós pensamos muitas coisas positivas em nós mesmos, mas nós não queremos demonstrar isso para o outro. Mas muitas vezes somos moderados aí mesmo. Mas quando nos pedem quais os nossos defeitos, nós usamos de alguns subterfúgios. Às vezes, sou perfeccionista, eu sou teimosa, mas eu sou teimosa assim, eu sou obstinada, né? Dificilmente alguém vai dizer, eu sou orgulhoso, eu sou impiedoso, eu sou fanático, eu sou egoísta. Eu sou mentiroso, eu sou vingativo. Eu bajulo muitos outros. Eu sou hipócrita. Eu sou hipócrita, eu tenho que lutar contra a hipocrisia. Eu sou muito avaro. São termos que a gente não usa. Mas quando a gente pensa em cima desse texto e percebemos o quanto o egoísmo pode estar presente em pequenos atos na nossa vida, e a gente pode ver a inveja como algo presente no nosso cotidiano, porque o egoísmo está, o egoísmo presente em nossas vidas, presente em todos os outros vícios, a raiz de todos os outros vícios, nós conseguimos, se fizermos uma reflexão mais profunda, nós conseguimos enxergar um pouquinho mais de como realmente somos. E isso não tem a função ou a intenção de entristecer, de desmotivar, ao contrário. Tem a função de, expondo um pouco mais para nós mesmos, enxergando isso, haver uma transformação. E uma transformação não é uma força exterior. Não é algo que eu vou, a partir de hoje, me comportar de maneira diferente então a partir de hoje eu não sou mais ciumento. A partir de hoje eu vou dividir os meus livros. Porque tem coisas que a gente tem dificuldade, né? Cada um com as suas. Eu sou bastante apegada aos meus livros, por exemplo, né? Mas eu divido, eu empresto, mas eu fico pensando neles. E às vezes a gente acha, porque daí você lembra que emprestou, você acha assim algum motivo para ter a necessidade dele, precisaria dele para usar de novo. Então, conseguir enxergar isso na gente mesmo traz a possibilidade de mudar. E não é mudar assim, então a partir de hoje eu não vou ser mais, eu vou emprestar meus livros. Não, é enxergar, simplesmente. O Carl Rogers, que dizia, que é o fundador da psicologia humanista, que, parafraseando, não lembro exatamente a frase, é incrível paradoxo. Quando me aceito como sou, posso então mudar. Isso se dá de maneira natural, porque eu começo a enxergar as minhas verdades, enxergar a minha sombra, enxergar aquilo que até então estava escondido. Eu boto luz. Botando luz e vendo, aquilo se integra a quem eu sou de maneira consciente. E faz com que eu possa agir de maneira diferente. Eu não sou mais escravo daquilo que está escondido em mim e que eu ajo de maneira impulsiva, sem perceber, ou escondendo até de mim mesmo. E assim eu consigo ir mudando aos poucos, porque isso é gradativo, Então perceber a inveja, aonde que tem inveja? Tem em mim, tem inveja, tem hipocrisia. Eu me esquivo sim, eu me esquivo muitas vezes das coisas que podem me trazer sofrimento e que eu acho difícil de fazer pelo outro. Talvez eu necessite de um esforço a mais.
às vezes eu me esquivo. Eu posso dissimular também, para fingir que é a covardia do egoísmo, né? Conforme Vinícius. Eu posso dissimular, fazer de conta que eu não estou vendo determinada situação, para que eu não tenha que agir. Então isso existe em mim, existe em todos nós. E perceber essas dificuldades é perceber o egoísmo, que é a raiz de todo mal. E aos pouquinhos nós podemos extirpar essas raízes, aos poucos. E assim dar real valor para as nossas qualidades. Lembrando que o egoísmo anula todas as outras qualidades. Então é importante que a gente consiga enxergar aonde ele está em nós, porque ele está. E ele está de maneira assim tão arraizada que faz parte do nosso cotidiano. Não só nosso, da nossa sociedade, como diz ali, de todas as instituições. Elas contribuem para isso, inclusive tornam o homem mais egoísta, a princípio, no comportamento. Alimentam esse egoísmo. Então, transformando o ser humano, com o tempo, as instituições também se transformarão. Também serão alteradas. E isso se dá com a educação, mas a educação conforme nos disse Allan Kardec. A educação que é a arte de transformar os caracteres, de moldar os caracteres. Não é instrução. E como nós estamos aproveitando, por exemplo, o momento que nós vivemos durante todo o ano passado e ainda estamos vivendo, esse momento que é mais de reclusão, nós estamos aproveitando o momento que as crianças não podem ir tanto à escola, receber mais instrução. Nós estamos educando no nosso lar, porque nós podemos aproveitar todos os momentos que nós vivemos e não são por acaso. Nos dizem lá, não vou entrar nessa questão aqui, até inclusive já tem uma palestra sobre isso, sobre os flagelos destruidores, que não vêm por acaso, a pandemia não veio por acaso, veio por uma necessidade nossa. E nós temos a aprender com ela. E eu estou aprendendo. E o objetivo principal será que não é esse? Não é destruir o egoísmo, que é a razão, a raiz de todos os males, meus, dos outros e, consequentemente, da sociedade, das instituições? A minha intenção é deixar essa reflexão aqui, que a gente possa levá-la para a semana e não se julgando, como diz a Joana de Ângeles, também parafraseando que o autodescobrimento faz parte olhar para si sem se julgar, sem se criticar, mas simplesmente enxergar, perceber, para então se transformar. Eu não quero enxergar o mal em mim para apontar ele em mim mesmo e ficar me sentindo culpado e então não conseguir agir. Não. Eu sou responsável pelos meus atos, por quem eu sou. E eu posso então fazer diferente, eu posso mudar. Que a gente leve para a semana essa reflexão e tenha a esperança, como nos diz. Eu trouxe aqui um trechinho breve do mesmo livro de Vinícius, Em Torno do Mestre. Quando ele fala, o título do texto é A Natureza Humana, ele diz assim, que é um erro psicológico que domina a ortodoxia oficial, que pretendem que o homem seja visceralmente mau, intrinsecamente perverso e por natureza corrupto. Aí ele pergunta assim, como é possível que o homem criado à imagem e semelhança de Deus seja visceralmente mau? Visceralmente mau? Como se compreende que o Supremo Arquiteto haja produzido obras intrinsecamente imperfeitas e defeituosas? Aí ele diz assim, que o homem é obra inacabada, e entre obra inacabada e defeituosa tem um abismo de distância. E os espíritos trazem consigo os jardins latentes do bem e do belo. A centelha divina, embora oculta como o diamante no carvão, refulge em todos eles. O mal que no homem se verifica é extrínseco, não é intrínseco. No seu íntimo cintila o divinal revérbero da face do Criador.
Os defeitos, senões e falhas são frutos da ignorância, da fraqueza, do desequilíbrio que a humanidade ainda se ressente. Removidas essas causas, a decantada corrupção humana desaparecerá. Deus não cria espíritos como os escultores modelam estátuas. As obras de Deus são vivas e trazem em si mesmas as possibilidades de autodesenvolvimento. A vida implica movimento e crescimento. Em cada átomo do universo está inscrita a legenda: para a frente e para o alto. Que esse texto nos inspire a buscar essa centelha divina que tem em nós. Somos filhos de Deus, filhos do Criador, herdeiros do universo. Que a gente haja como tal, se sinta como tal, ao nosso tempo, ao nosso passo. Um abraço a todos. Encerrando assim essa reflexão, que nós possamos, nesse momento, com o coração repleto de sentimentos nobres que existem em nós muitas vezes de forma latente, mas que nesse momento sejam tocados e possamos juntos levarmos o que temos de melhor ao nosso próximo. Seja nesse momento em forma de boas vibrações, seja o sentimento de piedade, de dor, pela ver a dor do outro, mas que a misericórdia divina incite a nossa misericórdia e que possamos estar mais unidos, mais íntegros, como seres espirituais que somos, sabendo que essa nossa passagem por aqui, temporária, por mais que seja extremamente importante, ela não é um todo. Ela é um dia de trabalho, um dia de aprendizado e um dia no hospital. Obrigada, Pai. Obrigada por esse dia, por essa encarnação. Que saibamos não só usufruí-la, mas deixar aqui também o nosso legado, fazendo a nossa parte, para o bem do todo, para o bem comum. Que assim seja.